Olá, turma, tudo bem? Nós já vimos sobre a oncogênese, né? E hoje a gente vai ver mais sobre neoplasias, ok? Então vamos lá. Temos algumas perguntas para os senhores, né? Primeiro, o conceito. O que é neoplasia? Quais são as características de uma célula tumoral? Como que os senhores diferenciam um tumor benigno de maligno? Como a gente nomeia um tumor? Qual a diferença de falar osteosarcoma e osteoma? E como eu posso falar se aquele tumor está avançado ou menos? Como estadiar no tumor? Então, até o final dessa aula, nós vamos aprender e responder todas essas perguntas, ok? Neoplasia. Neoplasia significa novo crescimento. Ou seja, está surgindo uma célula com um novo crescimento e que depois é que ela vai ganhar mutações que vão permitir ela ser um novo tecido, uma célula diferente das outras. Esse novo crescimento eu também chamo de neoplasma. Então, muitas vezes vocês vão ouvir falar, em vez de tumor, vai ouvir falar em neoplasma, que é a célula tumoral, ok? Então, neoplasia é uma normalidade do crescimento dos tecidos potencialmente graves, cuja forma mais séria é conhecida como câncer. Então, câncer é a forma mais grave de uma neoplasia, é o tumor maligno. Tumor benigno a gente não chama de câncer. Quando fala câncer, então, cancro é tumor maligno. A neoplasia é uma doença multifatorial, tem os fatores genéticos e o fator ambiental. Os fatores genéticos, né, as causas genéticas, nós já estudamos, que são as mutações nos genes que regulam o ciclo celular, nos protocongenes e genes supressores tumorais. Essas mutações fazem a célula perder o controle do crescimento e os mecanismos de apoptose e os mecanismos de reparo. Sem reparo, acumula mais mutações e a célula vai se tornando atípica, ela vai proliferando mais. O fator ambiental é a exposição a agentes mutagênicos, como poluição, cigarro, vírus oncogênico, que causam mutações nesses genes que nós estamos mencionando. Vamos lembrar aqui, quais são as características, meninas, de uma célula tumoral? Uma célula tumoral, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que ela tem alta taxa de mitose, sendo que ela não precisa de fatores de crescimento para poder fazer a proliferação. Então, nós vimos lá o ciclo celular, a gente viu as mutações em RAS, MAPkinase, MYC, né? De ganho de função. E aí eu não preciso de um hormônio de crescimento para poder ativar aquela via de sinalização. A célula está sempre jovem, ela não envelhece, os telômeros não encurtam e ela não faz apoptose. Então, metade dos tumores perde a proteína P53, que é uma das que participam do processo de apoptose. Não tem reparo de DNA, perdeu P53, e com isso acumula mutações, surgindo então a neoplasia. Então, a neoplasia não surge de uma mutação, mas é acúmulo de mutações. Esses genes inicialmente afetados são os protocongenes e genes supressores tumorais, mas depois afetam-se outros genes. E uma coisa interessante é que a célula tumoral ela perde a inibição de contato. O que é a inibição de contato? Quando uma célula prolifera para preencher um tecido, por exemplo, Zezinho queimou o braço, as células epiteliais vão proliferar. Quando é que elas sabem que tem que parar de proliferar? Quando uma encosta na outra. Significa que preencheu o espaço. A célula tumoral, ela quando encosta uma na outra, ela não para, ela continua proliferando e crescendo ali, fazendo um crescimento expansional, que nós vamos ver, e outras vezes invasivo. Uma das coisas que faz inibir essa perda de contato, né, é o TGF-beta. Além disso, TGF-beta promove angiogênese, estimula a formação de novos vasos. Por isso que a célula tumoral puxa muito sangue para ela.
E aí, por que elas têm essas características? Nós já vimos, que é devido às mutações. Então vamos lembrar, a célula tumoral é sempre jovem, não envelhece, não entra em senescência, não faz apoptose, tem alta taxa de mitose, tem alto metabolismo e ela estimula a angiogênese para receber nutrientes. Essa célula perde também a capacidade de diferenciar, ela perde, né, a capacidade de formar células maduras. Então, isso a gente chama de anaplasia, né, transformar-se para trás. Então, a célula madura volta a ser célula jovem, ou a célula blástica que chegou ali, ela não se diferencia. Então, surgem células indiferenciadas, que vão ter núcleos grandes, por exemplo, e depois as atípicas, células que a gente não consegue identificar que tecidos seriam, com mitoses atípicas. Bem, meninos, que sinais nosso corpo dá para a gente ficar alerta em relação à presença de algum tumor, de alguma neoplasia? Isso aqui são alguns sinais que a gente tem que observar. Alterações nos hábitos intestinais. Então, a pessoa está com o intestino preso, uma hora ele solta o intestino. Então, é essa alternância, não tem padrão nem motivo, ok? Tem que preocupar com tumor intestinal. Ou também urinar demais, urinar de menos, prender, não conseguir urinar. Outra hora urina demais, frequente. Então, tem que olhar no sistema renal. Pessoas que têm digestão, que não conseguem digerir, ou que está com dificuldade de engolir a comida, né? Eu tenho que investigar meu esôfago, por exemplo. Pessoas que estão tossindo persistentemente, com rouquidão nas cordas vocais, né? Isso pode ser um tumor lá nas cordas vocais, por exemplo. Igual aconteceu com o Lula, né? Não sei se vocês lembram, mas o Lula teve esse problema. Feridas que não curam, né? Então a gente tem uma feridinha que não cicatriza, tem que preocupar com aquilo. E sangramento. Então, sangramento, apareceu sangue nas fezes, na urina, no catarro que expectorou, tem que olhar. Quando aparece um caroço, né? Um endurecimento, um inchaço na mama ou em outros locais, a gente tem que investigar isso. Tem gente que deixa aquele caroço ir crescendo e não olha nada, não pode ser assim. As verruguinhas que aparecem no nosso corpo, meninas, a gente tem que preocupar, né? Então ela tá crescendo, ela tá áspera, né? Escura, a gente tem que olhar mais ainda essa verruga. E a perda de peso rápido. Então tem aquela pessoa que está emagrecendo, não sabe por quê, está comendo e está emagrecendo, a gente não sabe explicar. O tumor, ele puxa o sangue para ele e puxa os nutrientes. E leva a pessoa a ficar caquética, pele e osso. Então tem que observar todos esses sinais, ok? Quando a gente fala dos componentes de um tumor, não é só a célula neoplásica que existe ali, não é só a célula tumoral. Então, existem dois componentes, tanto tumores benignos quanto malignos, que são as células neoplásicas, clonais, ou seja, uma derivada da outra, que constitui o parênquima daquele tumor, e existe tecido conjuntivo, vasos sanguíneos, células ali no meio, que a gente chama de estroma reativo. Então, a gente tem o parênquima e tem o estroma. Alguns tumores têm muito estroma, e esse estroma tem colágeno, então ele deixa ele mais rígido, mais encapsulado, por exemplo, mais pedra. Quando ele tem menos estroma, ele tem mais parênquima, ele é mais carnoso, ok? Então, em alguns tumores, o suporte estromal é escasso. Então, o neoplasma é o quê? Mole e carnoso. Já quando tem muito estroma colagenoso, né, ele fica mais rígido e a gente chama de desmoplasia. Então, alguns desses tumores desmoplásicos, ou seja, que tem muito colágeno, né, eles são duros como pedra ou cirróticos, como o fígado, quando fica o cirrose duro. Isso, então, é um tumor endurecido que tem muito o quê? Estroma, tá certo? Então, o tumor mole carnoso é porque tem pouco estroma. O tumor duro é porque ele tem muito estroma. E eu chamo ele de desmoplásico.
E aí, meninas, como que a gente diferencia um tumor benigno de maligno? O que nós já aprendemos? Ah, Luciano, o maligno, ele consegue invadir o tecido adjacente. O benigno, não. Tudo bem, isso é uma diferença, mas o que mais que existe? As neoplasias benignas, elas são diferenciadas, ou seja, eu tenho células maduras semelhantes às células de origem, né? As células de origem. E vocês vão ver a nomenclatura que a gente chama de OMA, né? Tumor benigno, OMA. Então, lipoma, leiomioma, que é músculo liso, né? Tumor de músculo liso. Adenoma, que é tumor de glândula, ok? Já as neoplasias malignas, elas são indiferenciadas, têm células indiferenciadas. Então, variam de pouco indiferenciados até completamente indiferenciados. São células anaplásicas, né? Um tecido anaplásico. Anaplasia significa falta de diferenciação e significa transformar-se para trás. Então, uma célula madura que voltou a ser célula jovem. Era para ter célula madura ali, com núcleo pequeno, e eu vejo uma célula grande, com núcleo muito grande. Tumores muito anaplásicos, eles têm células atípicas e são típicos de tumores malignos. Então, benigno, normalmente as células parecem com a original. Já o maligno, eu tenho células indiferenciadas. Então, veja essa imagem. Olha aqui do lado esquerdo as células, os núcleos todo padronizado, tudo uma proporção núcleo-citoplasma. Olha aqui o núcleo menor, mais citoplasma. Isso é tipo de células maduras. Então, essa célula madura ela pode reverter e formar células indiferenciadas, onde o núcleo aumenta de tamanho, fica bizarros, diferentes, com mitoses atípicas, né, com não separação correta dos cromossomos, e o que a gente chama de pleomorfismo, ou seja, células com tamanhos diferentes, núcleos diferentes, né, e isso é típico de um tecido que está com anaplasia, ok? Outra coisa que diferencia o tumor benigno do maligno é o padrão de crescimento. Então, o tumor benigno a gente chama de expansivo, mas não invade tecido adjacente, não rompe membrana basal. E o tumor maligno, ele é chamado de invasivo. Ele consegue romper a membrana basal, onde ele está, cair na circulação sanguínea ou de vasos linfáticos e disseminar pelo corpo, dando o que a gente chama de metástase. Então, aqui uma célula normal, tá vendo? Eles estão apoiados na membrana basal. Isso aqui é a membrana basal, onde tem colágeno, laminina. E essa célula, então, sofre mutação. E ela perde adesão. E ela passa a secretar substâncias químicas, como metaloproteases, que permite degradar isso aqui e invadir o tecido adjacente. Essa célula adquire mobilidade, ela ativa os genes de mobilidade. Metástases, então, são implantes tumorais separados do tumor primário. Então, o tumor ocorreu lá no pulmão, né? E foi parar lá na perna, por exemplo. Tumores malignos, né? Então, a maioria dão o quê? Metástases. Mas existem exceções daqueles que não caem na circulação e vão parar em outro tecido, que tem só invasão local. O carcinoma basocelular e o tumor de glioma, célula da glia, eles ficam localizados. Eles fazem uma expansão, mas não conseguem invadir o vaso sanguíneo ou o vaso linfático para se disseminar, tá bom? Então, esses dois tumores, eles não dão metástases. Então, é mais fácil de tratar. Aqui, então, a célula epitelial, tá vendo? Um epitélio. Aí essas células foram transformadas, adquirem a capacidade de migrar, caem no tecido conjuntivo, invade o vaso sanguíneo e começa a proliferar e faz deslocar numa região secundária. Isso aqui é um tumor secundário. Percebo que as células neoplásicas, elas estimulam a angiogênese, tá vendo? A formação de capilares. Isso.
Então, para romper a membrana aqui, ó, a célula tem que adquirir essa capacidade e aí migrar para isso. Então, esse neoplasma, né, é secundário. Para ter, então, tumor, tem que ativar os genes que determinam a formação de vasos, né? Como o TGF-beta ou VEGF, que é um fator de crescimento endotelial de vasos. Então, aqui tem um tumor pequeno, mas que não tem tanta irrigação. Um tumor maior, olha aí, tanto de vaso que ele arrumou para ele, puxou para ele. Por isso que a pessoa fica desnutrida. O tumor fica muito bem nutrido, obrigado, mas as células em volta vão ficar sem nutrientes. Então, aqui a gente tem um quadro comparativo entre benigno e maligno, né? Então, a neoplasia benigna não tem risco de morte, o maligno tem risco de morte. O crescimento aqui existe, mas ele é lento e na forma expansionista, como eu mencionei. Aqui o crescimento é rápido, as mitoses são rápidas e com infiltração invasivo. O tumor benigno, ele apresenta cápsula. O maligno geralmente é sem cápsula, de conjuntivo, de colágeno. As mitoses aqui são normais, sem atipias. Aqui existe atipia, distribuição errada de cromossomos. Tumor benigno, as células são diferenciadas. No maligno, apresentam células diferenciadas e indiferenciadas. Então, eu tenho células maduras e imaturas. O tumor benigno não recidiva, não tem metástase. O maligno recidiva e com metástase, com algumas exceções. Ok? Por isso que o maligno é mais difícil de ser tratado. Bem, outra coisa que nós temos que aprender, meninos, é sobre como dar nome a um tumor, né? Por que a gente fala fibroma, fibrosarcoma? Como funciona isso? Então, existe dois sufixos que a gente utiliza muito para nomear um tumor, que é o sufixo oma e o sufixo sarcoma. Sarcoma a gente usa quando o tumor é maligno, quando é um câncer. Já o sufixo oma normalmente é um tumor benigno. Então, os tumores benignos a gente vai dar o nome do tecido de origem, oma. Então, condroma é o tumor benigno de cartilagem, né? Lipoma, tumor de tecido adiposo, né? O tecido ósseo. Rabidomioma, o que vem a ser rabido? Leiomioma, leio é músculo liso. Então, tumor de músculo liso, né? Leio. Então, quando a gente fala assim que a mulher tem um mioma, né? Eu tô falando desse tumor de músculo aqui, ok? Maligno, sarcoma, né? Então, o nome do tecido de origem, mas sarcoma. Osteoma, osteosarcoma, lipoma, liposarcoma, rabidomioma, rabidomiosarcoma. Então, rábido é músculo esquelético e leio é músculo liso. Parece fácil, né? Então, tecido conjuntivo, tem lá a célula de origem, quando é o fibroblasto, a pessoa tem um tumor benigno, chama fibroma. Maligno, fibrosarcoma. Osteoblasto, osteoma, osteosarcoma. Condroblasto, condroma, condrosarcoma. Lipócito, lipoma, liposarcoma. E os vasos sanguíneos? Olha aqui a célula endotelial. Quando a pessoa tem um hemangioma, um tumor benigno de vaso. Hemangiosarcoma, um tumor maligno sanguíneo. Os linfócitos e leucócitos, tecido linfóide e mieloide, não existe tumor benigno. É maligno. Então a pessoa tem um linfoma, uma leucemia maligno e dissemina pelo corpo. Músculo liso, olha lá, leiomioma, leiomiosarcoma. Músculo esquelético, rabidomioma, rabidomiosarcoma. E o epitélio que é mais complicadinho, né? O epitélio, eu apresentei a célula epitelial escamosa. Se ele tem uma projeção em forma de dedo, digital, né? A gente chama de papiloma, tumor benigno. Já quando eu falo carcinoma, já é o tumor maligno. Então aqui, ó, não tem sarcoma, viu? Exceção.
Epitélio de novo, só que agora é glândulas. Tumor de glândula, a gente fala de adenoma. Quando é maligno, adenocarcinoma. Então, adeno é glândula. E o melanócito só tem tumor maligno, tá vendo? Melanoma. E aqui, tá vendo oma? Não é melanossarcoma, também é exceção, foge a regra. Então, carcinoma, adenocarcinoma, melanoma, né? Estão fugindo a regra aí. Então, nomenclatura de tumor no epitélio é um pouco mais complexa. Então, lembre sempre que oma, né, é o benigno. Só que tecidos epiteliais, a classificação é mais complexa, onde a gente tem, por exemplo, papiloma, que é o epitélio, adenoma, que é a glândula, ok? E tem o melanoma, que é tumor maligno. Os mesoteliais são uma regra simples, é só acrescentar o oma. Então, tecido adiposo, cartilaginoso, músculo, né? Ósseo, tecido conjuntivo, tudo segue a regra do oma. Exceções: linfoma é maligno, melanoma é maligno, mesotélio, aquela membrana que investe, né? Tipo pleura, pericárdio, né? É mesotelioma, né? Seminoma dos túbulos seminíferos. Tudo maligno esses 4 aí, ok? Vamos falar mais do epitelial então. Então, os tumores benignos epiteliais, eles são classificados de forma mais complexa, diversificada. Alguns têm base nas suas próprias células de origem, folheto embrionário, outros com padrão microscópio e outros ainda com arquitetura macroscópica, tipo um papiloma. E eu pergunto para os senhores, qual folheto embrionário origina um epitélio? Os 3 folhetos podem originar epitélio. Então, por isso que tem classificações diferentes. E não é originário só do epiblasto, ok? Então, vamos ver alguns termos especiais. Adenoma, já falei para vocês, é o tumor de glândulas, né? Ou tumores que formam estruturas glandulares. Por exemplo, nos túbulos renais pode formar um tumor com aspecto de glândula. Então, a gente vai pôr sempre o nome adenoma daquela glândula. Adenoma da tireoide, adenoma da próstata, ok? Já o papiloma é aquilo que nós falamos de um aspecto visual, tridimensional, né? Onde tem projeções visíveis semelhantes a dedos ou verrucosas, que surgem a partir de suas superfícies epiteliais. Já ouviram falar em pólipo? Pólipo é quando uma neoplasia, seja benigna ou maligna, produz uma projeção macroscopicamente visível sobre a superfície da mucosa e se projeta para dentro do lúmen, do intestino, do estômago. Isso denomina-se de pólipo. Então, a pessoa tem um pólipo intestinal. Isso é uma neoplasia. Aí a gente tem que ver se aquele pólipo é benigno ou maligno. Então, aqui vocês podem ver o epitélio do intestino, certo? E aí, tá vendo? Olha a projeção. Olha, tanto que aumenta. Isso é um pólipo. Então, o epitélio, a microscopia, seria só isso aqui, o normal. Então, ele projeta. Olha aqui ele, ó, tá vendo? Isso aqui é um pólipo intestinal, tá bom? Um pedículo, né? Maligno é sarcoma, não é isso? Então, tecido mesenquimal, né? Geralmente são denominados sarcomas. Então, são tumores moles, né? Feitos de carne, que tem pouco estroma. Então, eles têm pouco estroma e, portanto, são mais carnosos, molinhos. Então, a gente tem o fibrosarcoma, o condrosarcoma, o leiomiosarcoma, o rabidomiosarcoma, ok? Então, sarco, né? Sarcômero, unidade do músculo, não é isso? Sarco feito de carne, quer dizer isso. Esses tumores malignos de células epiteliais podem se derivar de qualquer uma das 3 camadas germinativas, e aí eles são denominados de carcinomas. Então, eu tenho ectoderma, mesoderma e endoderma, que origina epitélio. Lembra que eu falei que qualquer dos 3 folhetos pode originar tecido epitelial? Então, o câncer que surge na epiderme, na pele, de origem ectodérmica. Então, o epitélio da pele é a origem ectodérmica.
Câncer que se origina dos túbulos renais. O túbulo renal é derivado da mesoderme, também é chamado de carcinoma. Câncer derivado do revestimento do trato gastrointestinal. O trato gastrointestinal é derivado da endoderme. Então, qualquer uma das 3 camadas germinativas que surgir, eu chamo de carcinoma. Então, carcinoma são tumores malignos que surgem no epitélio, ok? Seja ele da pele, do intestino, dos rins, certo? Então, quando fala assim, carcinoma de células escamosas, demonstra um epitélio que lembra o epitélio escamoso estratificado que a gente tem na pele, no esôfago. Quando eu falo adenocarcinoma, né, já mostra que tem glândulas, padrões glandulares. Algumas vezes o tecido órgão pode ter origem pode ser identificado. Então, adenocarcinoma das células renais, carcinoma de células escamosas do brônquio. Então, eu consigo ver, ainda tem uma certa semelhança com o epitélio original. Com certa frequência, um câncer é composto de células indiferenciadas de origem desconhecida. E aí é a hora que a gente fala assim, tumor maligno indiferenciado. Eu não consigo identificar de onde veio aquela célula epitelial, o que ela se parece. Lembre que no câncer é comum a gente ter células indiferenciadas. Então, isso aqui é um epitélio, tecido conjuntivo e epitélio. Olha o tanto de células epiteliais. Isso numa microscopia de menor aumento. Quando a gente aumenta, você vê aqui, ó, padrões de mitose, lá na camada superficial. O padrão de mitose tem que estar aqui na camada basal só. E aqui você vê células com núcleos grandes que não deveria existir mais. A gente tinha que ter núcleos achatadinhos ou células já nucleadas, sem nada, que produzem queratina. Então, essa alta taxa de mitose que você vê, né? Núcleos maiores aqui em cima, né? Pleomorfismo nuclear, ok? Isso mostra que não está tendo diferenciação celular, que aqui eu tenho células jovens. Isso aqui são células cancerosas. Então, isso aqui a gente chama de carcinoma in situ. Muitas células, olha o tanto de células, bem mais do que o comum, porque normalmente no epitélio a gente tem poucas células aqui, células já espaçadas, porque elas morrem, e uma alta taxa de mitose. Ok? A membrana basal continua aqui, então esse carcinoma é chamado de in situ porque não invade o tecido adjacente, mas é maligno, Então, as neoplasias malignas epiteliais são chamadas de carcinomas, de glândulas são chamadas de adenocarcinomas. Então, esse carcinoma escamoso, o epitélio escamoso, igual nós vimos, pode acontecer no colo uterino, cordas vocais, esôfago, vulva. E os adenocarcinomas nas glândulas, tireoide, pâncreas, mama, estômago, né? No fígado, na vesícula, na próstata, ok? Já ouviu falar que a pessoa tem cancro? O que é cancro? É um tumor maligno, é um carcinoma, tá bom? Bem, meninos, vocês já ouviram falar que uma pessoa tem teratoma? Ou que um bebê nasceu com teratoma? O que é um teratoma? Teratomas são tumores, são neoplasias, que são derivados dos 3 folhetos embrionários, o endo, mesa e o ecto. E nesses tumores, onde pode surgir cabelo, unha, né, dente, e ele é mais frequente nas gônadas sexuais. Então, aparece lá no testículo, lá no ovário, ok? Esse teratoma, como ele pode surgir de qualquer um desses 3 tecidos, ele pode ter uma gama diferente de estruturas, como eu mencionei aqui, porque esses teratomas eles são derivados de células totipotentes. O que é uma célula totipotente? Célula totipotente é capaz de originar qualquer célula do tecido, inclusive da placenta, ok? Então, nesse tumor a gente encontra células maduras e imaturas, reconhecíveis, que podem estar representando mais de uma camada germinativa e algumas vezes de todas as 3 camadas germinativas. Aí tem um ovário e o dentinho aqui, ó. Isso é um teratoma de ovário, tá bom?
Qual que é a diferença de teratoma e tumor misto? Tumor misto é que tem a mesma origem embrionária. Então, tumor misto com origem em glândula salivar. A gente tem células epiteliais, células cartilaginosas e células ósseas. Ok? Então, nesse caso, lembra que o epitélio ele está originando da mesoderma aqui, né? Porque tecido conjuntivo, isso aqui, ó, especializado. Já o teratoma, aquilo que eu falei, vem de células totipotentes, que vão gerar todos os tecidos representativos de mais de uma camada germinativa. Ok? Então, é o que a gente viu de nomenclatura, meninos. Já, né? Então, composto de um tipo celular paraquimentoso, ó, tecido conjuntivo, tudo é oma, né? Maligno é sarcoma. Endotélio, vasos sanguíneos, vasos linfáticos, olha aí, ó, hemangioma, linfangioma, ó o sarcoma aqui. A sinóvia e o mesotélio não tem tumor benigno, então sarcoma sinovial, mesotélio, mesotelioma, exceção, né? Pode a regra. Membranas do cérebro, meninge, então meningioma e meningioma invasivo, não é sarcoma não, exceção também. No sangue, tecido linfóide, como eu falei, não tem tumor benigno, só tem maligno, então as leucemias, linfomas. Músculo liso, eu já falei para os senhores, é leiomioma, leiomiosarcoma. Então, quando a gente fala que está com mioma, é um tumor benigno ali, músculo liso. Né? Leiomioma. O estriado é rabdomioma, né? Que sarcoma, tranquilo. Epitelial, que é o mais complicado. Então, epitélio escamoso estratificado. Então, eu tenho o papiloma, que é tumor benigno, e o carcinoma, que é maligno. Células basais da pele ou dos anexos cutâneos. Também eu posso falar o quê? Carcinoma de células basais. Com glândula, né? Junto, derivando, adenocarcinoma. Epitélio das glândulas ou ductos nós já vimos, adenoma, papiloma, cistoadenoma. E aqui são os carcinomas papilares, cistoadenocarcinoma, carcinoma broncogênico. Então, carcinoma é tumor epitelial maligno, ok? Respiratório, então, envolvendo glândula, ó, adenoma brônquico. E aí, essa via respiratória, né, a gente pode ter, então, o carcinoma broncogênico. Aqui ficou desfocado aqui. Epitélio renal, adenoma tubular renal e carcinoma de células renais. Do fígado, adenoma de células de fígado e carcinoma hepatocelular. Trato urinário, né, que é aquele epitélio de transição que estica, encolhe, né? Então, papiloma de células transicionais, que é do epitélio de transição. E coriocarcinoma. Então, tá lá, bexiga, por exemplo, ureter. Epitélio da placenta, tumor benigno chama mola, molidatiforme, e seminoma, do testículo, né? Só tem benigno, então, a mola. O epitélio testicular, seminoma, existe. E com células germinativas, né? Carcinoma embrionário. Tumores dos melanócitos, né? A gente tem o melanoma e o nevo aqui. Aqui a gente pode ver a diferença dos tumores mistos e dos teratomas. Então, tumores mistos, né, que tem mais de um tipo de célula neoplástica, derivado da mesma camada germinativa. Então, é comum em glândulas salivares, a gente fala de adenoma pleomórfico, ou tumor misto, maligno de origem de glândula salivar. Tem nada de adenocarcinoma aqui, ok? Primórdio renal é o tumor de Wilms. Então, adenoma, adenocarcinoma de glândula salivar é porque só tem um tipo de célula neoplásica. Quando eu falo tumor misto, é que tem mais de um tipo de célula neoplásica, mas todos são derivados da mesma camada germinativa. O teratoma, né, eles são derivados de mais de um folheto da camada germinativa e ocorrem em células totipotentes e em restos embrionários. Ok? Meninos, e como é que um clínico, um oncologista sabe a gravidade de um tumor? Tem como falar se um tumor está mais sério que o outro? Claro que tem. Existe algo que chama estadiamento.
Esse estagiamento, então, meninos, é a forma de descrever o estágio do câncer. E é uma descrição que envolve 3 letras, T, N, M. T é o tamanho do tumor. N, né, é se tem células tumorais em nódulos linfáticos, em linfonodos. E M é se há presença de metástase. E ele tem uma numeração, então envolve essas 3 letras e numeração de T pode ser de 1 a 4, N 1 a 3, M0, M1. Então, a gente vai ver como funciona isso. Qual que é a importância, Luciana, de ter esse estadiamento? É só para o diagnóstico? Não, principalmente para o prognóstico. Então, eu estou tratando um paciente e será que há regressão desse tumor? Que o objetivo é esse, é regredir aquele tumor e ver se ele morre, né? Então, eu preciso de um parâmetro e isso facilita a linguagem entre os oncologistas. Então, isso é uma classificação padronizada. Então, vejam aqui, por exemplo, a pessoa está lá com um tumor lá no pulmão. Ele é pequeno, menor que 3 centímetros, então é T1. N0 e M0 significa que não atingiu nem linfonodo e que nem existe metástase. Agora aqui, o tumor cresceu, está mais de 3 centímetros. N1 porque atingiu linfonodos. E M0 porque não tem metástase em órgãos distantes. Já esse aqui, o tumor cresceu mais ainda. N2 tem metástase. E M1 é porque deu... N2 porque atingiu linfonodos, maior intensidade. E M1 é porque deu metástase. Então, funciona assim. O T vai de 0 a 4. Então, quando é TX é porque não foi avaliado. A gente não sabe o tamanho da sua extensão. T0 é porque não viu nenhuma evidência de tumor primário que começou. T1S. O S é de cito. Então, lá na epiderme tem um carcinoma in situ. T1 significa tumor menor de 3 centímetros no seu diâmetro, porém bastante restrito. T2 tem mais de 3 centímetros ou está invadindo tecidos próximos, podendo comprometer o tecido. T3, tumor de qualquer dimensão, mas que está o quê? Invadindo tecidos próximos, comprometendo. E T4, tumor de qualquer tamanho, invadindo e comprometendo órgãos vitais. Órgãos vitais. Então, varia de 0 a 4, ok? Linfonodos, como é que a gente enumera isso aí? De 0 a 3. Então, 0 não tem. 1 são linfonodos, alguns linfonodos. N2, metástase para linfonodos moderados, mais esparramados, maior quantidade. E N3 para linfonodos graves, certo? Um maior número de linfonodos atingindo, maior número de células ali neoplásicas. NX é quando não foi identificado, não foi avaliado esses linfonodos, ok? Metástase à distância, né? Então, 0, ausência, e M1, presença. Então, é 0 e 1. Então, MX metástases não identificadas, não foram avaliadas. Vocês já viram, meninas, que uma mulher, por exemplo, está com tumor de mama, além da mama, ela tem que retirar os linfonodos? Por que isso? Porque as células tumorais chegam no linfonodo e ali pode ser uma reserva. Então, tem que arrancar os linfonodos sentinelas. Mesmo que a célula não migre, não dê metástase, o próprio sistema imune carrega essas células tumorais para os linfonodos. Então, um dos sintomas que a gente tem que preocupar com câncer de mama, meninas, tumor de mama, é surgir íngua debaixo do braço, nas axilas, principalmente, no pescoço, ok? E aí é a forma como vem nos exames, ó. Então, estágio 0, tem um S, N0, M0, cito, né? 1A, T1, N0, M0. 1B, T2, N0, M0, certo? Então, aqui tudo está localizado. 2A, 2B, o tumor cresce ou já atinge linfonodos. Então, o 2 tem que atingir linfonodos. Ou ser um tamanho mais invasivo, maior, T3, e aqui N0, M0.
Já estágio 3A e 3B, aumentou o tamanho do tumor, vê? Tem linfonodos, mas nenhum tem metástase. Já o estágio 4, o que eu bato o olho se que é estágio 4? Presença de metástase. Então, estágio 4 é o tumor maligno. E o tumor de colo uterino, como é que é classificado? Como é que é feito esse exame de colo uterino, de prevenção, meninas? É a coleta que avalia, faz o exame de Papa Nicolau, que vocês vão ter um curso de citopatologia com o professor Wesley Gomes e vão aprender. Então, isso aqui são células epiteliais da camada cervical, né? Você sabe que a coloração rosa, azul depende da fase hormonal da mulher, né? Então, são células epiteliais escamosas, achatadas, em grandes grupos, né? E grupos de células metaplásicas, ou seja, que muda, não é só células epiteliais, a gente vai ter células de transição, por exemplo, epitélio de transição, mudando o epitélio. Tá vendo aqui um monte de leucócitos? Isso é um processo inflamatório. Então, tá tendo uma inflamação aqui no colo uterino. Esse aqui é o normal. Olha aqui as células malignas. Olha o tamanho do núcleo, tamanho dessas células. E olha aqui, ó, a gente começa a ver células fazendo mitose aqui, né? O ciclo. Os núcleos, diferentes formas, pleofórmicos. Então, presença de leucócitos também, polimorfos nucleares, nesse processo. Tudo bem? Então, um núcleo com diferentes formas, grandes, um núcleo pleofórmico. Uma célula pleofórmica também, hipercromática. Isso, vocês vão ter um curso só para falar disso aqui e entender os esfregaços, para entender os processos de inflamação. Então, existe grau 1, grau 2, grau 3, grau 4, 5, né? Então, as células estão bem diferenciadas, maduras, não tem presença de inflamação. Quando o Papa Nicolau dá grau 2, é porque tem células inflamatórias. Pode ser ali um fungo, uma bactéria, um vírus. Grau 3, apresenta certo grau de desdiferenciação ou indiferenciação e pode ter células inflamatórias ali. Grau 4, as células apresentam médio grau de desdiferenciação ou de indiferenciação e presença de leucócitos. Grau 5, meninas, alto índice de indiferenciação ou desdiferenciação. Isso já é um estado neoplasma maligno, geralmente a grande quantidade de células inflamatórias associadas. Tudo bem? Isso aqui é para vocês terem uma pequena noção, né? Vocês vão ter um curso de citopatologia, tá? Então, vamos lembrar aqui o benigno, né? É lento, tamanho pequeno, bem diferenciado, padrão de crescimento expansivo, mitoses raras, metástases não tem, riscos potenciais pressionar um vaso, né, um tecido, um órgão, ok? Localizado. Maligno, a velocidade de crescimento é muito mais rápida, tamanho é maior, apresenta mais células indiferenciadas, é invasivo, tem muitas mitoses e anormais, atípicas, presença de metástases, e essas metástases, inclusive, podem obstruir vasos. Então, o prognóstico de um tumor depende da localização do tumor, do comportamento biológico e da possibilidade de tratamento. A referência está aí e deve ter atividade para vocês aí no Classroom sobre esse assunto. A próxima videoaula vai ser sobre o escape do tumor, ok? Obrigada a todos.